Hoje o Minha História conversa com Sônia Caldas Pessoa, jornalista, mestra e doutora em estudos linguísticos e professora de comunicação social da UFMG. De Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, ela veio para Belo Horizonte, onde iniciou sua carreira. Meu nome é Sônia Caldas Pessoa, eu sou professora de comunicação social da UFMG, professora de rádio, trabalho também com outras disciplinas que dizem respeito aos afetos, às experiências dos estudantes e também uma construção de políticas de ações afirmativas na universidade. Minha formação é em jornalismo, eu atuei há alguns anos em rádio, em emissoras de rádio e de televisão, em assessorias de comunicação. Estou completando 20 anos como professora e nesses anos todos o rádio está sempre presente na minha vida, assim como o jornalismo, e são nortes, né, assim, do que a gente trabalha normalmente em sala de aula. Eu fiz mestrado e doutorado em estudos linguísticos, então a ideia sempre é tentar também aliar a produção discursiva, né, o discurso que é produzido no jornalismo, no rádio, sobre minorias em direitos, em pessoas em situação de vulnerabilidades e por aí afora. Eu sou de Paracatu, noroeste de Minas Gerais, e tive uma vida muito rica no interior, né, quando a infância era nas ruas, filha de uma mãe professora de escola pública e de um pai contador. E na minha casa, assim, sempre houve um incentivo muito grande para que a gente estudasse e se dedicasse mesmo a uma profissão e escolhesse logo, né? Na época era assim, com 18 anos a gente já tinha que saber o que fazer, escolher o curso superior, eu escolhi jornalismo. Desde muito pequena fui acostumada a ouvir rádio em casa, então durante toda a minha vida, assim, o rádio estava sempre presente. Depois, com 17 anos, me mudei para Belo Horizonte, onde eu fiz o curso de jornalismo. Por aqui fiquei, estabeleci uma vida profissional, me casei, fiquei quase 20 anos casada, tive um filho que se chamava Pedro, ele morreu em 2016, ele teve hidrocefalia e, de repente, teve um mal súbito numa fase que era a melhor fase da vida dele. Isso inspira meu trabalho, inspira meu olhar, né, diferenciado para as diferenças, para os sujeitos em situação de vulnerabilidade, para pessoas com deficiência, enfim, para outras possibilidades de trabalho, né, que aliem tanto o que eu abordo em sala de aula, quanto os projetos que eu desenvolvo na universidade. A história de Sônia no jornalismo teve início aos 17 anos, quando teve a primeira experiência com o rádio. Chegar do interior a Belo Horizonte é um grande desafio, né, para uma pessoa com 17 anos. Então, é um mundo que se abre, muitas descobertas, e eu tinha muito claro, assim, que eu queria fazer jornalismo. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu estudava à noite numa faculdade particular, e todos os meus colegas já eram um pouco mais velhos, já trabalhavam, já estavam em atividade profissional. E eu sentia assim, uma compulsão, tanto pela questão financeira, de arrumar algo, mas eu queria algo que fosse na área. Comecei num estágio, num jornal, no centro de Belo Horizonte, mas eu percebia que aquilo ali não estava me desafiando. E eu pensava muito assim que eu precisava de algo que me colocasse grandes desafios à frente. E foi aí que eu entrei numa seleção para estagiária do Sistema Globo de Rádio, para trabalhar na Rádio BH-FM. E eu nunca tinha pisado numa emissora de rádio. O rádio, para mim, era aquele rádio da escuta, da minha infância, da minha adolescência. E, por incrível que pareça, eu fui selecionada nessa seleção e começou ali uma experiência incrível, assim. Eu sou muito grata às pessoas que estavam naquele momento na direção da rádio, Reginaldo Gomes, que até hoje atua como locutor, apresentador, mestre de cerimônias, e o William Jorge, que é um locutor bastante famoso em Belo Horizonte, e eles me deram muitas oportunidades. E dali a minha carreira foi seguindo, acumulei um tempo no Sistema Globo de Rádio, uma participação como colunista e repórter na equipe de esportes.
Era uma equipe que estava sendo formada, na época eram 15 homens e só eu de mulher. Foi uma experiência incrível, assim, havia pouquíssimas mulheres que faziam cobertura esportiva. Eu me lembro da Tânia Mara, da Rádio Alvorada, em rádio especificamente, e foi uma oportunidade de aprender a fazer tudo um pouco. Aí segui para a Rádio Itatiaia, quando me formei, onde eu pude experimentar todos os tipos de cobertura que vocês imaginarem. Então, da cobertura política, do Palácio da Liberdade, na época, que era a sede administrativa do governo, até cobertura de grandes rebeliões em penitenciárias, sequestros, cobertura de carnaval no Rio de Janeiro. Então, por ali se desbravou assim, um universo de experimentação e de uma experiência profissional que eu jamais imaginei na vida. Eu costumo dizer que o jornalismo ele é constitutivo da minha vida, da minha personalidade, da minha carreira, de conhecer outros mundos, outras histórias, outras pessoas. Depois, eu participei de um projeto Volta ao Mundo, a Volta ao Mundo em 240 dias, 24 países. Então, eu trabalhei como freelancer para alguns veículos de comunicação, como a Marie Claire, uma revista de turismo que se chamava Caminhos da Terra. E quando eu retornei ao Brasil, eu fiz algumas participações, assim, trabalhei em emissoras de TV, como a TV Record, fui chefe de reportagem lá, editora. Resolvi abrir uma empresa de comunicação e foi aí que eu fui convidada para ser professora. E comecei uma carreira que está completando 20 anos, então. Sônia ainda aproveitou para lembrar de quando conheceu a Mirth e fez parte da entidade. A Mirth foi uma grata surpresa. Eu era professora no Centro Universitário Newton Paiva, professora de rádio e também de outras disciplinas, e a coordenadora de jornalismo, a Maria Alice Emboava, me convidou para ser articuladora do projeto Amirth. Foi um convênio firmado entre o Centro Universitário Newton Paiva e a Amirth, se eu não me engano, em 2005, para que a gente fizesse um planejamento estratégico da comunicação da Amirth. Então, nós começamos com um diagnóstico, né? Quais eram os modos que a Amirth utilizava para se comunicar com as emissoras e os profissionais que atuavam em rádio e televisão, e identificamos vários pontos em que era necessário haver uma modernização dessa comunicação. Então, identificamos a necessidade de uma atualização da logomarca, de uma modernização da revista impressa da Amirth, uma modernização do site para que ele não fosse uma simples reprodução de notícias que as emissoras já tinham tido acesso, mas que o site se tornasse um portal, uma referência para as emissoras e os profissionais de rádio e televisão. Identificamos também a necessidade de incrementar a assessoria de imprensa e o relacionamento com os veículos de comunicação para divulgar as diversas atividades que a Amirth realizava e que às vezes não tinham reverberação, divulgação nos meios de comunicação. Então, nós montamos uma equipe que era constituída por estudantes de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda, para trabalhar de modo articulado essas diversas facetas da comunicação e a necessidade da utilização da tecnologia e desse amplo acesso que a Amirth tinha às emissoras de rádio e TV. Então, nós criamos produtos como a geração de boletins em áudio para as emissoras do interior, né? Nós sabemos que muitas emissoras do interior têm dificuldade de manter uma equipe de jornalismo que dê conta, né, de atualização diária. Gerávamos esses boletins para as emissoras do interior, fizemos uma modernização da logomarca. Eu tenho até aqui, olha, a revista de 2005, de dezembro, a logomarca antiga, e aí depois, já em 2006, a nova logomarca que a gente estreou, né? E a ideia era que a Amirth estreitasse esses laços com as emissoras do interior, com as emissoras da capital, mas também com a grande mídia, né, que desse visibilidade à Amirth. E eu digo que é uma grata surpresa porque nós tivemos todo o apoio do então presidente Milton Luca,
que confiava a nós essa tarefa, né, de promover esse planejamento estratégico, de pensar como é que nós poderíamos realizar esse trabalho a partir do diagnóstico que foi feito. Fizemos o planejamento das ações, os prazos de implantação, e durante o congresso da AMIRT de 2006, eu lembro que eu estava grávida com uma barriga imensa, assim, e nós trabalhamos muito, porque nós montamos ali, né, com o apoio do Centro Universitário Newton Paiva e da AMIRT, uma web rádio. Foi a primeira vez que a AMIRT fez uma transmissão ao vivo do congresso, e essa transmissão foi feita pela internet, 2006, hein? As web rádios não eram comuns, a internet ainda era uma outra internet. E os estudantes de comunicação, de RP, jornalismo e PP, eles ancoraram os programas e nós entrevistamos os participantes do congresso, os palestrantes, as expectativas dos coordenadores e gestores de emissoras de rádio, e conseguimos promover uma experiência incrível na formação de estudantes, né? Então, os estudantes, eles atuavam na AMIRT, nessa assessoria de comunicação, e também podiam experimentar como é que era o dia a dia de grandes redações, de grandes assessorias. Então, essa surpresa foi muito positiva, assim, e foi encantadora pelo resultado desse estreitamento do relacionamento da AMIRT com o mercado e com as emissoras do interior, e também por promover essa formação diferenciada dos estudantes. Em relação ao rádio e à televisão, Sônia destaca que os veículos são fundamentais para as comunicações. O rádio e a televisão são fundamentais para diversos aspectos, principalmente da democracia brasileira, né? Nós sabemos dos desafios que é manter uma emissora de rádio, uma produção atualizada jornalística, entretenimento, transmissão esportiva, né? É um custo alto. Por outro lado, é também um local de empregabilidade grande de profissionais que se formam todos os anos. Então, o rádio e a TV, geralmente, eles formam profissionais que são múltiplos, né? A gente costuma dizer assim, quem trabalha em rádio e TV e é picado pela mosquinha ali, né, do rádio e da TV, trabalha em qualquer lugar, porque a pressão é grande, é uma produção intensa, você precisa conseguir traduzir, né, para o público, em poucas linhas, em poucos minutos, segundos, todo um universo de notícias, e também nesse espaço de pensando, né, do ponto de vista democrático, é que você consegue abrir para a pluralidade de fontes, de ideias, de opiniões, né, e fomentar debates e informações que são importantes para a sociedade como um todo. O rádio e a TV têm papel educativo, né? Então, quando a gente fala das grandes questões que assolam a humanidade, como nós tivemos muito recentemente a pandemia de Covid-19, o rádio e a TV se colocando como meios que são importantes para informar, para conscientizar e para dar à população informação de qualidade, né, confiável, sem abrir mão do entretenimento, dos brindes, das promoções, né, mas são meios que sustentam uma grande parcela da população do ponto de vista da informação. Então, a gente às vezes se engana e diz assim, todo mundo tem internet no celular, todo mundo acessa hoje o Instagram, é o site, né, é o WhatsApp, todo mundo, vírgula, né, porque nós temos camadas e camadas da população que o acesso à internet é limitado no celular, que tem dificuldades com a tecnologia de adaptação, que não podem ficar trabalhando o tempo inteiro conectados no celular. Então, o rádio e a TV exercem, e a gente fala ainda exercem, mas vão exercer por muitos anos, e acho que para sempre, são estruturas inabaláveis do ponto de vista informacional. Então, eu acredito que com todas as adaptações que são necessárias, as mudanças sociais, o rádio e a TV são fundamentais. Eu diria que o rádio ainda mais, hein? É uma responsabilidade imensa dessa conexão que se faz com os diversos públicos que estão ligados ali. Inclusive, a jornalista aponta a grande importância dos veículos se adaptarem às novas tecnologias.
Os meios como rádio e televisão, eles têm muita adaptabilidade. Então, eles conseguem, ao longo dos anos, se nós formos pensar aí na história do rádio, na história da televisão, eles conseguem trazer a tecnologia como forte aliada e não como um empecilho ou como algo que vai ameaçar a existência deles, né? Então, nós podemos pensar sobre diversos aspectos. Por exemplo, do ponto de vista do acesso. Então, nós temos o rádio no dial, né? Aquele rádio convencional. Temos o rádio nos sites, que pode ser acessado pelo computador. Temos os aplicativos das emissoras de rádio. Promove ali a tecnologia uma série de mudanças, como a mudança da escuta, né? Se há alguns anos a gente tinha que esperar aquele programa, o horário definido na grade da emissora, hoje, se nós perdemos, seja no rádio ou na TV, é possível acessar o programa completo ou trechos daquele programa em aplicativos ou na internet. Além disso, há uma produção diversificada de conteúdo. Então, ao utilizar as redes sociais, nós estamos agregando conteúdo, trazendo outras informações, trazendo imagens, né? A gente pensava naquele rádio que era só o áudio. Hoje o rádio é imagético também. Nós podemos levar ao ouvinte a possibilidade de conhecer os estúdios da emissora sem sair de casa, né? Instalando as câmeras, fazendo uma produção de audiovisual que seja simples do ponto de vista da recepção da imagem para quem está ali assistindo, né? Que não seja uma hiperprodução de televisão, mantendo a essência do rádio. Mas, por outro lado, que descortina aí um universo que era um verdadeiro mistério para o ouvinte, né? Assim, o ouvinte sempre ficava naquela de imaginar como é que eram as emissoras, os repórteres, os apresentadores. Então, eu acredito que a tecnologia, ela traz modificações que são positivas, que são necessárias, importantes para essa atualização e que geram negócios novos também, né? Então, a gente pensa nas emissoras de rádio e TV, que há alguns anos faziam negócios, né, anúncios publicitários, merchandising, testemunhais, somente na transmissão convencional no dial. E hoje há uma diversificação imensa de possibilidades de geração de recursos financeiros para as emissoras, com anúncios que são exclusivos para o YouTube, para o Instagram, com possibilidades de o cliente aparecer no aplicativo. Então, há também uma abertura de possibilidades financeiras para as emissoras, e nós sabemos que no interior essa utilização da publicidade ela é fundamental, mais do que na capital, para que as emissoras consigam se sustentar. Para a Sônia, as emissoras de Minas Gerais ainda passam por grandes desafios. A gente sabe que a tecnologia às vezes assusta, né? Às vezes alguns gestores de emissoras de rádio aceitam muito bem essa chegada da tecnologia e promovem investimentos na medida do possível para que as emissoras se recoloquem no mercado a partir dessas modificações. Por outro lado, ela pode trazer também um certo susto, assim, nossa, mas agora a gente vai ter que investir nisso também, né? E a gente sabe que Minas Gerais é um estado muito grande, são muitas emissoras de rádio e uma diversidade enorme, né? Não é possível falar assim, todas as emissoras de Minas são assim, né? A gente estaria generalizando. Sabemos que nos centros maiores, nas cidades com maior população e também possibilidade de negócios, as emissoras estão mais preparadas do ponto de vista financeiro para esses investimentos e já têm feito todo um movimento para se adequar a essas novidades que são necessárias para o rádio, principalmente, né? Para as emissoras de TV também, né? O cenário é bastante parecido, com exceção daquelas que integram grandes redes. Mas as emissoras que não estão em grandes redes, elas ainda têm muitos desafios pela frente, né? Porque as equipes normalmente são pequenas, as estruturas das emissoras ainda precisam de investimentos do ponto de vista de transmissores, investimentos em recursos humanos, né? Não basta investir em tecnologia, é preciso investir principalmente em recursos humanos para que essa tecnologia retorne para o ouvinte e para o anunciante, né? As emissoras de rádio e TV, elas funcionam sempre num tripé, e esse tripé precisa estar muito bem articulado
para que se consiga fazer esses movimentos de adaptação. É um grande desafio, mas é um desafio também que promove muitas movimentações do ponto de vista da modernização das emissoras, que vai trazer exatamente essa geração de novos recursos. Então, existe uma tensão, né? A gente precisa investir, precisa contratar mais pessoas, precisa trazer uma tecnologia melhor, de preferência uma tecnologia de ponta, ainda que isso, num primeiro momento, possa assustar pelos valores que representam. Eu sempre digo assim, né, quando me convidam para conversar com gestores de emissoras e profissionais, é que a gente deve pensar sempre que o recurso que se coloca ali para modernização, para adaptação à tecnologia e à necessidade de recursos humanos, ele é um investimento, ele não é um custo, né? Então, tratando como investimento, ele possibilita toda essa agilidade e essa adaptação que é necessária aos novos tempos. Sônia também contou alguns momentos que marcaram sua trajetória. Olha, trabalhar em rádio é algo muito desafiador, porque você nunca sabe o que você vai encontrar. Então, você pode ter experiências muito felizes, como uma série de reportagens que eu fiz pela Rádio Itatiaia na década de 90, tem muitos anos, em que nós fizemos uma investigação sobre a doação de órgãos em Minas Gerais para transplantes. E essa série foi premiada pela revista Imprensa, e eu tive a oportunidade de conhecer histórias dramáticas, histórias felizes e também assim os desafios da doação de órgãos, de quem espera na fila de transplante. Tem histórias que são absolutamente marcantes do ponto de vista da crueldade, né? Eu cobri uma rebelião uma vez na penitenciária de Contagem, em que eu fiquei no ar 24 horas, e a cada momento havia uma situação mais grave acontecendo, e quando finalmente foi liberado para a imprensa entrar na penitenciária, nós nos deparamos com os corpos de presos que foram assassinados pelos colegas de cela. Então, um cenário de horror, de crueldade e, ao mesmo tempo, que denunciava uma situação caótica das penitenciárias em Minas Gerais na época. E tem histórias engraçadíssimas, né? Aquelas que a gente conta e que fala assim, nossa, essa aí realmente é um momento muito diferente, assim, como uma vez que o Fernando Henrique Cardoso estava sendo cotado para se candidatar à presidência da República. E a imprensa foi toda para o aeroporto da Pampulha, porque ele estava chegando em Belo Horizonte. E eu, muito baixinha, né, corri, entrei na frente dos cinegrafistas, e o Fernando Henrique parou, nós invadimos a pista do aeroporto da Pampulha, porque ele não ia dar entrevista. E quando ele começou a dar entrevista, que eu fiz a pergunta, um cinegrafista desequilibrou e deixou a câmera cair em cima de mim. A câmera caiu em cima de mim, me derrubou, Fernando Henrique levantou a perna e me aparou no colo dele. Então, teve que parar a entrevista para que ele me socorresse e aí continuasse a responder. Então, quando eu me refiz assim, falei, e aí, vai ser ou não vai ser candidata a presidente? Ele falou, poxa, mas eu acabei de te salvar de cair no chão e você não suspendeu a pergunta. Então, são histórias que permeiam a nossa carreira, né, e que também demonstram as passagens da história do rádio brasileiro, das grandes personalidades, dos grandes fatos políticos, né, e que são os bastidores, que muitas vezes os ouvintes não têm acesso. Fiquei super feliz, assim, porque o Projeto Amirt é um projeto que eu comento com os meus alunos até hoje, assim, a gente chamava de Projeto Amirt, né, e que trouxe muita experiência, trouxe muita possibilidade de relacionamento. São pessoas assim, né? A Maria Alice Emboava, o Luiz Carlos Gomes, que era diretor da Amirt na época, e que também teve uma participação fundamental nesse projeto. Lembranças muito interessantes, a Lilian, secretária, né? Então, assim, pessoas muito interessantes que permanecem na nossa vida tantos anos depois, ainda que a gente não tenha oportunidade de encontrar sempre, mas principalmente assim, por ter podido colaborar com uma entidade que é tão importante para as emissoras de rádio e de televisão e também para os profissionais que nelas atuam.
O projeto Minha História, idealizado pela Associação Mineira de Rádio e Televisão, tem como objetivo valorizar e manter viva a história de personalidades que tiveram importante papel na expansão e reconhecimento do rádio e da televisão no estado. Quer participar do Minha História? Envie uma mensagem para o WhatsApp 31 98814 3331.